Muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, seja qual for a hora que você está ouvindo esse podcast, esse episódio nosso. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Lucas. E está começando agora o Papo de EQ. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de EQ. Esse podcast aqui que está tomando proporções assim que a gente mesmo não acreditava que ia chegar. A gente está alcançando muitos de vocês, a gente está muito feliz com isso. E hoje a gente trouxe mais uma entidade da UFA, mais uma entidade de extensão aqui do nosso curso de Engenharia Química, que é o NENC, o Núcleo de Estudo em Engenharia Química. E justamente a gente trouxe hoje o Gustavo e o Gabriel para que eles pudessem contar um pouquinho mais sobre como funciona o NENC, sobre as funções deles dentro do núcleo, e eu vou deixar que eles se apresentem. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite. Oi, pessoal. Primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade, de estar sendo convidado para participar do podcast. E começando, pela apresentação, meu nome é Gabriel Chediak, atualmente eu tenho 22 anos, faço parte do NENC desde setembro de 2021 e desde abril do ano passado eu venho atuando como coordenador geral. E aí, galera, feliz demais de estar aqui, faço das palavras do Gabriel as minhas palavras. Meu nome é Gustavo, eu tenho 22 anos, eu estou no NENC desde março do ano passado, quase um aninho aí, e hoje eu sou o vice-coordenador geral do núcleo. Bom, a gente que agradece vocês terem aceitado o convite. É muito legal ver quantas entidades de extensão a gente tem na UFA, né? O nosso episódio passado foi sobre a Prosec Júnior e agora está podendo trazer vocês. Assim, só mostra as possibilidades que os nossos estudantes têm, que os nossos colegas possuem, né, de ampliar os conhecimentos e tudo mais. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui. E justamente eu gostaria de perguntar para vocês, né, para aqueles que já ouviram falar da palavra NENC ou ainda não sabem direito o que é o NENC, eu gostaria que vocês pudessem explicar para o pessoal o que é o NENC, primeiramente, né, e o que o NENC faz, né? Bom, o NENC, como o próprio nome diz, é o núcleo de estudos da engenharia química em si, como um todo. Nós fomos uma das primeiras entidades, a serem criadas pouco tempo depois da inserção do curso dentro da UFLA. E a nossa principal característica é que nós abordamos, de uma forma geral, todos aqueles assuntos que possam ser englobados. É vista como uma qualidade, outras como um defeito, mas a gente preza por fazer esse trabalho de dar uma visão geral para os nossos membros sobre o que é engenharia química, já que todo mundo sabe que esse é um curso muito vasto, possui muita aplicação nas mais diversas indústrias, e o nosso objetivo é colocar os membros em contato com essas áreas, para dar um direcionamento até na carreira de quem faz parte do núcleo. E aí, como o Shed já falou, Gabriel, dentro desse estudo, dentro do núcleo, a gente realiza diversos projetos para tentar englobar da melhor forma possível o que é a engenharia química. E aí se destacam muitos projetos. O principal é o NENC Estuda, onde a gente decide um tema de estudo para o período e a gente foca nele e a gente vai tentar descobrir vertentes dele, como ele se relaciona com a engenharia química. A gente tem também a trajetória pela IQ, que aí a gente traz geralmente um professor para falar da gente como foi passar por essa graduação da engenharia química, para a gente conhecer mais dessa vivência e ver os percalços que tem o caminho, as glórias que vão ter lá para frente também, assim como professores já graduados, que esse ano a gente vai tentar até fazer presencial, que é levar a química e a engenharia de uma forma mais abrangente para escolas, seja no fundamental ou no ensino médio, para desde pequeno, desde novinhos, já mostrar para as pessoas e despertar esse interesse neles, sabe? E isso eu acho que é o ponto diferencial que o NENC traz hoje. Eu não lembro se vocês falaram, mas quando o NENC foi fundado, já tem muito tempo, e também não sei se vocês sabem, né, mas como que foi o processo de fundação, vocês sabem? O NENC ele foi fundado no dia 13 de julho de 2016, então já tem aí quase 7 anos, de existência. É uma das entidades, mais antigas que foi criada. Inicialmente, os professores que fizeram parte, que tomaram a frente para estar criando o núcleo, foram as professoras Zui, Isabelle e Yara, juntamente com o professor Tiago também. E atualmente, o núcleo ele é orientado pelo professor Natan e pela professora Suelen. E desde 2021, por parte do Natan,
a Suelen desde antes, vem dado todo o apoio que a gente precisa e a gente vem ajudando bastante aí todos os alunos, né? Diversos alunos já passaram desde 2016 pelo núcleo. E, Vinícius, uma curiosidade que até foi o Natan que me contou, pelo menos uma vez, todo professor que compusesse o núcleo dos docentes da EQ passasse a ser o orientador do núcleo, sabe? É algo que ele falou, e aí já foi Zui, já foi Thiago, hoje é Natan e Suelen, e assim, aqueles que forem entrando se tornarem um dia orientadores do núcleo. Eu achei isso algo bem legal, que aproxima muito aluno e professor, né? Eu não sabia disso, e também é muito legal porque com essa rotatividade dos professores, pessoas novas são cabeças novas, mentes novas que podem trazer inovações para dentro do NENC. Então, tipo, essa rotatividade, além de ser bom para ampliar a afinidade entre o professor e os alunos, mas também trazer novos temas, novos trabalhos para vocês. Eu realmente não sabia, isso é muito legal também de vocês. Bom, eu queria saber agora quantas pessoas, né, compõem o núcleo atualmente, como é feita essa divisão desses membros, se ela é feita em coordenadoria ou diretoria, quais são essas coordenadorias e quais as funções que são delegadas para cada uma delas, né? Então, hoje nós estamos em 18 pessoas e aí estamos divididos em coordenadorias, que são a coordenadoria geral, composta pelo Shed, que é o coordenador geral, e eu, que sou o vice-coordenador geral, a coordenadoria de projeto e pesquisa, a coordenadoria de gestão de pessoas, a coordenadoria de eventos e a coordenadoria de marketing. Ou seja, são 5 coordenadorias no geral. Falando um pouquinho de cada. Para a coordenadoria geral, a gente tem meio que fazer que todas caminhem juntos. E somos responsáveis também por estar fazendo aquele contato com os orientadores, Natan e Suelen, e os demais membros que formam o NENC, falando sobre a coordenadoria de projeto e pesquisa. Eles meio que são responsáveis, como eu falei, pelo principal projeto que rege o NENC no semestre, que é o NENC Estuda. Desde ir atrás de um possível tema para a gente falar no semestre, que vai à votação de todos os membros, e irem desenvolvendo projetos, meios de estudarmos e fazermos com que esse projeto do NENC Estuda se desenvolva. E qual que é o objetivo final do NENC Estuda? No final do período, a gente, por meio de todo o estudo feito em cima daquele tema relacionado à engenharia química, a gente hoje produz um artigo, e esse artigo ele é postado. É até algo que a gente está desenvolvendo na nossa coordenadoria, né? Um site para o NENC, onde a gente possa um lugar para ser a cara nossa mesmo e seja um lugar para a gente postar esses artigos, para que mais pessoas possam ler. E aí, o projeto de pesquisa fica encarregado de proporcionar melhor o estudo e a dinâmica de como produzir esses artigos. E aí vem a coordenadoria de eventos. Eventos já está relacionado mais ao que o NENC vai produzir externamente, como a trajetória na EQ que eu citei. Existem também, que eu não falei, os workshops, que geralmente são palestras e dinâmicas relacionadas ao tema de estudo, e geralmente eles são divididos em módulos, e aí eventos traz isso, essa vivência e a imagem do NENC para fora. Então, workshop, trajetória na EQ, tem também o NENC Estuda e o NENC nas escolas, e aí vem a coordenadoria de marketing, que é a cara, né? Ele é responsável pelo nosso Instagram, responsável pelas nossas postagens, por transmitir o NENC para que outras pessoas possam ver e para a gente ter aquele alcance. Então, são responsáveis pelas postagens, são a nossa coordenadora e as assessoras lá que vão por conta, sabe? E aí temos a gestão de pessoas, como o próprio nome é intuitivo, é responsável por relacionar e coordenar as relações internas dos membros. Seja para deixar um membro motivado, seja para ajudar um membro quando ele não está bem, quando ele precisa de um gás ali, de um incentivo, para deixar as reuniões mais leves, descontraídas, com dinâmicas, atividades. Também responsável por passar feedback, inclusive muito importante, né, destacar essa cultura de feedback, formulários, e controlar também a postura e a dinâmica de todo mundo ali dentro. E aí o NENC basicamente é formado por essas 5 coordenadorias. Você tinha falado, né, Gustavo, que você faz parte de qual coordenadoria mesmo? A coordenadoria geral, né? Isso, hoje eu sou o vice, eu e o Gabriel. Você diria que essa aí é a melhor coordenadoria do NENC? Ah, cara, eu passei pela GP no semestre passado, eu entrei na GP e fiquei lá 2 semestres, e assim, eu dei um azar de cair com o Shed na geral, sabe?
Mas brincando. Eu acho que a melhor coordenadoria ali, você tá de olho em todo mundo. Por exemplo, você tá no grupo de WhatsApp de todas as outras coordenadorias ali, então você sabe tudo que rola. É bem legal, sabe? E eu acho que você tem um entrosamento muito legal com as outras coordenadorias e com os demais membros, sabe? E assim, o Shed, igual ele falou, ele já tá há 2 mandatos como coordenador geral, sabe? Então, assim, bom demais. E bom demais e fácil demais de trabalhar com ele, mas muito legal, velho. Assim, gente, isso aqui foi até uma brincadeira, tá? Mas se você parar pra pensar, eu tenho vários amigos, não faço parte do NENC, mas tenho inúmeros amigos no NENC, né? E cada um é de uma parte. Assim, eu brinquei com o Gustavo que talvez a coordenadoria geral seja a melhor, mas todas elas desenvolvem muito bem amplas habilidades de cada um de quem entra. Então, assim, é legal a gente ver que tipo, um núcleo de estudo envolve tanta coisa diferente, tem marketing, gestão de pessoas, eventos, projetos, a coordenadoria geral, e como você pode se desenvolver dentro desse núcleo e diversas habilidades. Então, assim, eu acho que é muito importante em toda essa sua trajetória para a engenharia química você fazer parte de um núcleo nem que está aí como exemplo e como um possível núcleo para quem possa estar ouvindo esse episódio de hoje. E já até aproveitando, falando sobre entrar no NENC, eu gostaria justamente que vocês falassem sobre como é essa entrada, sabe? Porque muitas pessoas têm dúvidas de como é um processo de entrada, seja no núcleo, seja de estudo, seja numa empresa júnior. Então eu gostaria que vocês falassem sobre como que é o processo seletivo, com que frequência ele é realizado, né? Se uma coisa também que as pessoas têm muita dúvida, né? Se tem um número limitado, porque as pessoas pensam, tem 20 pessoas no processo seletivo cadastradas, então para mim não vai dar porque eles vão selecionar só 5. Então tem muito esse mito, esse medo, né, por trás do processo seletivo. Então eu gostaria que vocês pudessem falar quais são as atividades, as etapas, né, se tem ou não esse número limitado, né, e com que frequência ele ocorre para a gente. Bom, nós decidimos adotar um processo seletivo a cada gestão e a nossa gestão ela ocorre em cada período. Então, por exemplo, no ano passado, né, de 2022, como tivemos aí 2 períodos e meio, nós fizemos 3 processos seletivos, né, foi um ano bem desgastante, mas também a gente conseguiu renovar, né, o nosso quórum, trouxemos muitos membros novos. Então, no início de cada período, a gente abre o processo seletivo. Essa escolha também passou a ser adotada no ano passado, já que muitas vezes o membro entrava mais para o meio, né, não participava muito dos nossos projetos. Então, agora a gente está prezando por abrir o processo seletivo logo no início de cada período, para que o membro entre, já participe, né, da primeira reunião geral, participe de todas as atividades e fique inteirado de tudo que acontece no núcleo. Então, no caso, nesse ano de 2023, o nosso primeiro processo seletivo será aberto no início, né, do 2023/1, que é o próximo período, que se inicia, se eu não me engano, em abril. Então, daqui a alguns meses, a gente já vai estar fazendo essa divulgação. Com relação ao limite, né, a gente não trabalha com esse modelo de limite de vagas. Quanto mais pessoas participando, melhor. O único pré-requisito que a gente tem é simplesmente fazer parte, né, da engenharia química, estar cursando o curso, ou para aqueles que ainda estão na ABI, ter a primeira predileção pela engenharia química, mas com relação a isso, o núcleo é bem tranquilo, então a gente está aberto para o maior número possível de pessoas, inclusive, né, até a gente tem essa vivência de que, inclusive, membros que estão nos períodos iniciais, até mesmo no primeiro, no segundo período, eles conseguem aproveitar muito mais o núcleo e conseguem se desenvolver bastante. Mas, é claro, nós somos abertos para todos os períodos, o primeiro ao 10º. Todo mundo da engenharia química pode fazer parte e trabalhar junto com a gente. Complementando isso, eu queria saber, depois que a pessoa ela é aprovada no processo seletivo, ela passa por algum processo trainee, o que ela tem que entregar para ela ser, de fato, efetivada no núcleo? Bom, complementando até sobre as fases, né, do nosso processo seletivo, primeiramente, a pessoa interessada ela faz a inscrição, né, nos nossos formulários. Nessa etapa, a gente coloca até um requisito eliminatório, que é o envio de uma apresentação pessoal. Não é nada muito elaborado, pode ser ou por vídeo ou por uma apresentação em PowerPoint mesmo. É só para a gente ter acesso a algumas informações iniciais dessa pessoa, né, ver como que a gente vai estar tratando ela. Em seguida, né, após completada a inscrição, o membro ele realiza a dinâmica, juntamente com todos os candidatos, né, e aprovado na dinâmica, o candidato ele passa para a fase de entrevistas. Essa entrevista ela é sempre composta
por um membro da coordenadoria geral e 2 membros das 2 primeiras opções que o candidato fez no momento da inscrição, para que a gente possa fazer algumas perguntas para o candidato, para ver, né, como que ele trabalha, se ele já tem uma noção de quais atividades que ele vai estar cumprindo caso ele seja aprovado. E aí, né, passada a fase da entrevista, o candidato ele é aprovado e imediatamente ele se torna membro efetivo do NEM. Tá? A gente não adota o processo trainee, então assim que o membro ele é aprovado no nosso processo seletivo, ele já é efetivado e já é realocado na sua devida coordenadoria. A gente tenta, obviamente, né, atender a todo mundo, tentar prezar sempre pela primeira opção, e a gente tem tido bons resultados com relação a isso. Complementando um pouco o que o Chad falou, a gente até pensou em abrir um processo trainee ou pelas próximas coordenadorias trazer esse processo trainee, mas fazendo muito das palavras que até o orientador Nathan fala, o núcleo é meio que uma forma da gente se desenvolver, sabe? O principal motivo do NENC é desenvolver os alunos de engenharia química, seja em qualquer coisa que se sintam mal, sabe? Como não saber falar direito, ou não saber trabalhar em equipe, ou não ser bom em pesquisa, ou mesmo não saber sobre o que se trata a engenharia química, sabe? E aí, por isso, a gente não pensa muito no processo de trainee, porque ali a gente quer desenvolver cada membro, e desenvolvendo cada membro, isso faz com que o núcleo se desenvolva como um todo, sabe? Por isso que não é tanto o objetivo e não causa tanto problemas não ter o processo trainee ali dentro do núcleo. Ô, Gustavo, você chegou a citar um pouco sobre, né, os tópicos de estudos, e eu queria trazer de novo essa abordagem. Eu queria te perguntar como são escolhidos, né, as temáticas e qual é a abordagem que vocês adotam para estudar. Porque eu já acompanho vocês pelo Instagram, né, e eu lembro que teve um período, acho que do ano passado, vocês fizeram da indústria sucroalcooleira, né, e chamou o professor João, que dá a disciplina, né, da indústria de açúcar e álcool. Então, como que é escolhido, né, a forma que vocês vão estudar, a abordagem que vocês adotam, se vocês vão chamar algum professor da área, como que é feito, né, esse processo? Legal falar disso, cara, porque é o principal nicho ali do NENC. Então, o diferencial do NENC é o tema de estudo. Para quem não sabe, cada semestre a gente vai escolher um tema diferente relacionado à engenharia química para estar estudando e aprofundando um pouco mais. A escolha do tema é feita pela coordenadoria de projetos de pesquisa. Eles pesquisam um pouco, estudam e trazem alguns temas que sejam da preferência deles e que eles venham que vão ser benéficos para estudo e que saibam que possa aprofundar muito ali na engenharia química, e traz para votação de geral, de todos os membros. O tema que tiver mais votos, ele é eleito e a gente começa a estudá-los. E como é que funciona esse estudo durante todo o semestre? A gente é dividido em grupos, como o Chad já citou, e aí por isso, aquele detalhe que o Chad citou. A gente é dividido em grupos no início do semestre, por isso que a gente prefere fazer o PS antes, para que aí os novos membros já cheguem e já entrem em seus devidos grupos e já comecem os estudos juntamente com os outros membros, para não ficar nem perdido e nem atrás de quem já estiver no NENC antes. E aí a gente começa esses estudos. Através do Google Acadêmico, através de livros, a internet mesmo. A gente vai pesquisando. O meio principal de comunicação do núcleo é o Slack, para ficar uma coisa mais organizada, mais acadêmica. Toda a informação que a gente tem, a gente vai mandando lá. A gente tem o Slack geral, que é de todos os membros do NENC, do semestre, e o Slack de cada grupo, separado. E aí todas as mensagens a gente vai mandando por lá. Ali, mais para o início e metade do período, uma breve apresentação que foi feita até na semana passada, sobre o tema estudado. Esse semestre, a gente está estudando sobre química forense, um assunto que foi trazido até na SEC, né, na Semana da Engenharia Química, e assim, despertou o interesse, a curiosidade de todo mundo, e é algo que muita gente tem. E aí, semana passada, a gente teve que trazer essas apresentações. E são, assim, ramos da química forense que englobam na engenharia química, sabe? Não em si a química forense. Por exemplo, o meu grupo, a gente está estudando sobre eletroforese capilar, que é um ramo ali da química forense. E aí,
mais ou menos do início para metade, tem essa apresentação de slides. E aí depois, essa semana a gente teve um quiz para ver se a galerinha realmente está entendendo sobre o que está falando e está escutando o que os outros grupos estão falando. E aí a gente trouxe um quiz com perguntas, algo mais descontraído, sabe? Para inteirar os demais membros do assunto como um todo. E aí, da metade para o final do período, a gente já tem a apresentação do tema estudado e a entrega dos artigos, que aí o orientador Nathan, ele relê, ele revisa, e aí sim, se está tudo nos parâmetros, se está tudo ok, o tema foi bem abordado, a gente publica no nosso site. E aí você falou sobre o professor João, do semestre passado, porque a gente estava falando sobre açúcar e álcool. E o outro núcleo da engenharia química é o NETEPS, que estuda sobre isso. E aí tivemos a ideia de por que não fazer uma reunião compartilhada ali para a gente trocar conhecimento. Foi quando chamamos o NETEPS e o professor João para a reunião do NENC. E assim, cara, foi um momento muito legal, de muita troca. No final do período, quando a gente passa um feedback sobre qual o melhor momento do NENC no semestre, foi essa reunião compartilhada com o NETEPS, onde eles puderam trazer para a gente muito mais conhecimento do que a gente tinha sobre açúcar e álcool e também vivência, sabe? De como passaram pelo NETEPS, ex-membros que estão no mercado de trabalho, ou estão englobando no mercado de trabalho, algo que ali você não acharia nos artigos, sabe? Um negócio mais de vivência mesmo. Foi esse o destaque com o professor João e o NETEPS, mas parece que ele está desligado ou ele anda meio devagar. E aí a gente está tentando trazer palestras, o Nathan conhece, tem um amigo que está nessa área da química forense, que vai bater um papo com a gente, mas é muito do que você falou mesmo, sabe? Trazer muito de fora núcleos, entidades, para dentro do NENC, para passar uma visão maior do que a gente vai conseguir só lendo artigo e ali na internet, entendeu? Complementando o que você acabou de falar, eu estudei na Unilavras um tempo e sim, tinha um núcleo de estudo em pesquisa forense lá. E, inclusive, um dos caras que criou, um dos grandes professores que passaram pela Unilavras, ele virou justamente um dos chefes de pesquisa forense da Polícia Civil. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, foi no fim da tua fala, é que esses temas de estudos dentro do NENC, eles ajudam vocês a, tipo, elaborarem cada vez mais as habilidades individuais de vocês, né? Então, tipo, não só trabalhar em equipe, ali em grupo, e não só pesquisar, mas vocês mesmos se desenvolvem individualmente. E eu gostaria justamente que vocês falassem sobre isso, tipo, quais habilidades vocês acreditam que o núcleo ajudou a desenvolver em cada um de vocês dois. Bom, eu que estou no NENC há um pouco mais de tempo que o Gustavo. Eu, desde o começo, desde o momento que eu entrei, eu sempre fui colocado em algumas situações que até mesmo para alguém que tinha acabado de entrar, eu não imaginaria que eu iria passar. Eu tive que assumir um cargo de liderança logo no meu primeiro período, menos de 2 meses que eu havia entrado no núcleo. Então, isso realmente me tirou da minha zona de conforto, né? Ter aquela noção de que dentro da coordenadoria eu teria que tomar liderança, teria que liderar, teria que dar o exemplo, correr atrás. E isso me ajudou demais, né, no meu crescimento, a entrar em contato com pessoas de diversas áreas, que era algo, por exemplo, que eu não tinha costume, de apresentar o núcleo, tentar trazer eles para dentro da nossa reunião. Então, acredito que foi bem importante nesses últimos anos aí que eu estou no NENC, tanto para desenvolver e aguçar mais esse espírito de liderança de mim, quanto também para poder criar um networking, né, conhecer várias pessoas, daí tanto do mercado como professores que atuam nessas duas áreas. Acho que uma das coisas mais importantes que o Chad citou é esse networking, sabe? É a convivência e a conexão que você faz com outras pessoas, sabe? Talvez as matérias e assim, a grade curricular não te traga aquilo, sabe? Por isso que eu acho, e eu sempre falo que você tá entrando ali na UFLA, você está entrando no curso de engenharia, o primeiro passo, além da graduação, eu acredito que seja um núcleo, sabe? Que ali você começa a dialogar com outras pessoas, a conviver com outras pessoas, você é obrigado a sair da sua zona de conforto, como o Chat falou, porque, por exemplo, você está ali na reunião e, de repente, vão te colocar para fazer um simples repasse de 2 minutos. Mas, assim, para você que não fala nada, para você que é na sua, levantar ali no meio da galera e ter que explicar como que foi a reunião, o assunto que vocês abordaram,
é um passo além, sabe? E é uma coisa que a gente desenvolve. Eu vejo muito esse desenvolvimento nas pequenas coisas. Falando de mim, uma das coisas que eu mais desenvolvi foi sobre a fala. Assim, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de falar, ministério de prova, mas às vezes eu não sabia muito bem me expressar. E o Gabriel, o Shed, assim, já chegou no núcleo, tenho certeza que ele já nasceu com o dom da palavra e com o dom de se expressar, cara. Fala bem demais, sereno, culto, e assim, e algo que você vai aprendendo, sabe? Você vai reparando, você vai olhando como uma outra pessoa faz e vai aprendendo. Então, essa conexão traz muito ganho para os membros. Seja também fazendo uma planilha, o pessoal da GP, trabalhando no Canva com o pessoal de marketing, sabe? Buscando eventos e buscando parcerias com o pessoal de eventos. E você vai crescendo, às vezes você até pensa e para, não, mas é quase nada o que eu faço aqui, é bem pouco, mas é nessas pequenas coisas, cara, que você vai vendo o crescimento como um todo. Bom, então eu quero agradecer, né, a presença de vocês novamente, né, de agradecer pela oportunidade que vocês estão dando aqui, né, de dar visibilidade para o núcleo, para as pessoas que estão entrando agora na engenharia química, ou têm interesse em fazer engenharia química, seja da UFLA ou seja de outra universidade. E uma forma que eu quero que vocês finalizem é de vocês divulgarem, né, as redes sociais ou o site do núcleo, para o pessoal conseguir acompanhar processo seletivo, postagem, reunião e ver um pouquinho, né, da rotina do núcleo. Muito obrigado. Mais uma vez, a gente agradece o convite de vocês, a oportunidade de estar divulgando o nosso núcleo, né, para todos os estudantes da engenharia química. A nossa principal rede social é o nosso perfil no Instagram, @nenk.ufla, que a gente usa praticamente semanalmente, né, sempre atualizando sobre os acontecimentos de cada reunião, postando fotos, trazendo materiais e conteúdos sobre a engenharia química em si, além do núcleo, né, propriamente dito. Então, recomendo bastante aí para todo mundo que siga o nosso perfil e acompanhe as nossas atividades, né, vai ser muito benéfico aí. A gente também tem um perfil no LinkedIn, inclusive esse está sendo até um esforço da coordenadoria de marketing, tá? A gente está usando bastante o LinkedIn, né, extraindo o máximo de poder que essa rede social tem. E como o Gustavo já adiantou, né, já falou algumas vezes aí ao longo desse bate-papo, uma das propostas, né, que inclusive foi sugerida pelo professor Natan, foi a criação de um site do NENC, né, contendo diversas informações sobre o núcleo, sobre os membros, sobre as nossas atividades, e também para servir de um repositório para os artigos que a gente estaria desenvolvendo no NENC Estuda, né, que, como já foi dito, é um dos nossos carros-chefes nesse momento. Então, para que todo esse conhecimento que a gente adquire ao longo do período não fique restrito apenas a nós estamos aí desenvolvendo esse site para estar, né, propagando esse conhecimento para toda e qualquer pessoa que tiver acesso. O site já está na fase de finalização, né, e acreditamos que até o final deste período ele já esteja no ar aí e disponível para toda pessoa acessar. Então, fiquem de olho, né, principalmente no nosso perfil do Instagram, porque a gente vai divulgar bastante quando tudo é pronto. Gente, queria terminar mandando um abraço a todo mundo que compõe o NENC hoje e está fazendo um excelente trabalho, fazendo o núcleo andar como nunca, aos orientadores, o Natan e a Suelen, e assim, parabenizar e agradecer vocês pelo movimento que vocês estão trazendo. O papo de aqui assim, é incrível, e eu particularmente já escutei todos. É algo para trazer realmente o curso da engenharia química para as demais pessoas e mostrar quão grande é, quão amplo é, e de uma forma ali mais descontraída para a galera realmente se interessar. Então, parabéns mais uma vez, continuem, eu acho que vai longe, como o Vinícius já falou, é um movimento que vem crescendo e ele nem imaginava, e eu tenho certeza que vai crescer ainda mais. Então, parabéns para todos vocês que fazem acontecer, que estão por trás das câmeras aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. O NENC agradece e voa NENC. Bom, a gente que agradece a presença de vocês. Agradeço também ao Lucas por ter me acompanhado nesse episódio. E, bom, agradeço também a todos vocês que ouviram até aqui. Mais uma vez eu vou reforçar, não deixem de seguir o NENC nas redes sociais para vocês acompanharem. Se vocês tiverem interesse também em ingressar no NENC,
sigam as redes deles, porque além das informações que vocês vão ganhar sobre possíveis processos seletivos que vão ser abertos, vocês também vão ganhar conhecimento a partir de lá. Entre em contato com o pessoal do NENC, o Gustavo, o Gabriel estão aí como exemplos. E também não deixem de seguir a gente, né, na Engenharia Química UFA lá no Instagram, para vocês saberem dos próximos episódios que serão lançados aqui do Papo de EQ, para vocês também ficarem por dentro de todas as informações sobre o nosso curso, seja vagas de estágio, seja qualquer informação mesmo relacionada à engenharia química, sobre a engenharia química, a gente está postando lá no Instagram, então não deixem de seguir e acompanhar o nosso Insta. E mais uma vez eu agradeço a presença atual aqui e também a todos vocês que ouviram até aqui. Bom, o Papo de EQ fica por aqui e, por favor, não deixem de seguir a gente novamente e até o próximo episódio, galera.